Bom dia, hoje 17 de julho de 2019, são 7h36 da manhã e vamos lá para aquilo que Deus colocou no altar para eu, de fato, trabalhar. É isso. O ditado diz que o trabalho dignifica o homem. É verdade. Porque como viver sem essa dignidade? A questão, de fato, é você saber conceituar o que é trabalhar. E quem poderia nos ensinar, ou nos ajudar, ou nos trazer elementos para nós mesmos alcançar o entendimento do que é dignidade. Sim, somente assim a gente traria dignidade. O sinônimo de trabalho é dignidade, dignidade é trabalho, e com substancialidade, as substâncias da realidade. Assim, Deus me falou para entrar no educandário popular. Eu desejei até dizer para ele: olha, Senhor, eu penso que o Senhor está um pouco equivocado, me pedindo para entrar no educandário popular. Não sei se eu me daria muito bem lá. Mas Deus, quer dizer, mas eu, logo pensei, santo, como é que eu vou de fato falar para Deus que ele não entendia muito bem do que se passava do lado de cá? Sim, porque cada hora que eu chegava lá, dizendo que a moeda era falsa nesse lugar, moeda, quer dizer, não tinha valor de troca, quer dizer, era de amargar. Um dia eu quase mato Deus. O quê? Sim, foi por isso que eu recuei. Não falei assim, ô senhor, você está equivocado, porque eu, de fato, falar que o educandário, o senhor falar que o educandário é popular, o senhor não conhece nada daquilo lá. Eu quase um dia mato Deus. O quê? Sim. Eu cheguei lá e disse, senhor, eu preciso conversar, é desabafar. O senhor não fala nada, nem solte hálito nesse lugar. Aí ele fez assim, ele sentou, eu sentei pertinho dele, coloquei os pés dele no meu colo, comecei a amassar. O quê? Sim, feito uva no ladar. Amassava aqui, amassava lá. Sim, para Deus relaxar, porque se Deus resolvesse de passar o tal ar, imagine, raio, trovão, tudo quanto é lugar. Aí eu disse assim, ô senhor, o senhor não se aborreça não, mas existe lá, existe naquele lugar uma maneira esquisita de pensar. Sim, quer dizer, a gente pensa, quer dizer, a gente não pensa. Quer dizer, construir uma ideia, quer dizer, destruir um pensamento, porque a gente, sim, quer dizer, matar a ciência. O quê? Eu disse logo. Eu apertei logo o dedão, o calcanhar de Aquiles, olha, destruir até a ciência. Disseram, quer dizer, conceituaram que a gente pensa, quer dizer, que o homem pensa com a cor da pele, com o pênis, com a vagina, com o ânus, com a abundância peitoral. Pensa com tudo, até com a cervical. Mas isso tem desuso. O quê? Deus começou. Eu disse, oh, meu Deus, eu vou matar Deus. Eu encostei, eu levantei, coloquei o pé dele aqui nesse lugar e disse, sinta de fato a vibração. Aí Deus começou, bateu com essa roleja para ter que... Aí eu disse, sabe o que é isso? Foi o que o Senhor me pediu, ok? Se para eu viver o tempo de Jó, quer dizer, o pensamento de Jó, quer dizer, a ciência de Jó, a doença de Jó,
Ok? Sim, porque Jó disse que Deus não entendia que ele era desumano. Eu fui viver aqui, cheguei lá e disse, o senhor não entende, o senhor não entende o que eu passo, o que eu sinto. Aquele lugar é uma desgraça. O que você disse? Eu disse. Eu falei, e mais grave. Jó ainda tinha um tal de caco de pote para se coçar. Ok? Se eu arrancar a minha pele, senhor, naquele lugar nada vai sobrar. Ok? E ainda a gente nem considera osso no lugar. Ok? As ossadas estão espalhadas nas casas, ok? Educandárias. Espalharam? Eu disse. Eu disse, olha, senhor, é isso. As ossadas a gente resolveu espalhar nessas casas que o senhor até pensa que a educação é popular. Mas não é não, quer dizer, tiraram esse pensamento de educar de lá. O negócio de fato é militar. O quê? Militância. É o quê? Eu tive que dizer. O quê? Aí, aí foi que começou. O quê? Sim, o amigo de Deus chegou. Que amigo é esse? Santo, era isso, era a vivência de Jó. Eu disse a ele, o senhor vai ser Jó. Aí chegou o amigo de Deus, quer dizer, o amigo de Jó, que era eu. Isso. Aí você chegou. Depois chegou o Espírito Santo. O que sim, porque era os três amigos. Aí chegou todo mundo ali, os amigos. Pai, eu tinha tanto amigo que imaginaram assim, foi aí que eu disse. Foi aí que eu disse pra Deus, viu só? Viu só como é? Naquele lugar, até amigo imaginário a gente estar a criar para de fato laranjar a gente espalhar, porque a gente não sabe como é despachar toda a carga pesada do lugar. Santo, que coisa! Eu já sei até onde você, quer dizer, onde é que você quer chegar. Pois é, onde Deus esteve a me enviar. Diz para eu lavar o Ministério da Educação. O quê? Diz para eu dar uma geral lá. Aí eu tive que lembrar para ele esse dia fatídico, o que, que ele me pediu para eu viver, Jó. Aí eu disse para ele, é, só tem um jeito de eu viver, Jó. É dizer, quer dizer, é fazer Deus infartar. Foi assim que eu estive a aprender, ok? Ele que me deu uma lição danada. O coração de Deus esteve a parar, depois voltou a funcionar, depois esteve a parar. Sabe aquele momento de fato que eu tinha aquele fato enxergar e eu ensinava e eu aprendia, quer dizer, eu ensinava e eu aprendia, eu ensinava. Aí Deus disse, é assim que vive a vida do Messias. O mestre é o aprendiz. Assim a vida eu restituía. Não estou entendendo você. É isso. É porque Deus disse para eu não adiantar muito. Esperasse o tempo se apresentar. O que ele esteve a trabalhar. Mas em compensação eu estive a espalhar brasa nesse lugar. Ele pediu para eu juntar. Aí eu disse que a brasa estava a queimar. Aí ele disse que iria fazer chover lá, que era para a brasa esfriar. E eu poder de fato juntar e entregar. Você está, de fato, a informar que a carga pesada do lugar eles estiveram a espalhar nas ditas casas da militância? O jeito foi, de fato, apelar para quem estava no lugar para enviar as cargas pesadas distribuídas de forma do tipo igualitária. O quê? Porque foi uma briga danada. Briga? Sim. Porque tem gente que sequer compreende de carga, nem sequer sabe de fato o que esteve a se passar. Em compensação, esteve a assinar, esperando a grana chegar. Sabe como é que é esse tipo de. Eu não sei se é acordo, se é concordância, se é abundância, se é discrepância. Eu concluí mesmo que muita gente viveu à base da ignorância. O quê? É isso.
eu tenho que reconhecer, eu não posso apedrejar as pessoas que estiveram a trabalhar é, é, usando da ignorância. O quê? Sim, porque eu vou lá lhe dizer. Você acreditar sem de fato ir pesquisar. Você que diz que vive de pesquisa, quer dizer, da ciência do lugar, aí eu tenho que dizer, ô ignorante. A gente precisa de fato enxergar. A ciência é constituída de pesquisa. Então vai de fato pesquisar, saber porque o dinheiro nunca esteve a entrar, o pinga-pinga é só de fato o quê? É isso. É conversa, o quê? É isso. Uma tal conversa moída, quer dizer, uma promessa descumprida, é essa bobagem de que a gente poderia de fato. Santo! É isso, cada hora era uma história. E tem gente que não tem a ignorância, mas resolveu de fato esticar a estola. Essa é a questão. Essa é a questão. Tudo bem quando a gente de fato acha que tem razão. Até concorda com um certo tipo de doação para manter de fato a apropriação. Mas daí de fato assinar a carta de doação total do que o que a universidade deveria de fato abocanhar para de fato a ciência, a universidade plantar e de repente só a militar, aí a gente tem que de fato até considerar. Santo! Tudo isso porque a ciência é cega, surda, doida, ignorante. Eu tive que nesse dia, assim que eu fui viver Jó, dizer para Deus, olha, a ciência. Eu cheguei devagarinho no pé de ouvido e disse, o senhor não entende nada de nada. A ciência humana é uma coisa espetacular. Não enxerga nada, não sente nada, não divisa nada. Até o faro de cachorro, a ciência considera de fato como algo assim, quase que lunar, solar. É poeira em tudo quanto é lugar. É banho, nesse momento. Ele de fato pegou que a marcha ré, 18 horas parado sem me falar nada. O quê? Foi ele estava me ensinando de fato como recuar e avançar. Santo Maria de Cássia, mas isso é muito complicado. Aí é que está o caldo. O quê? É isso, um medo danado. O quê? Sim, os diretórios acadêmicos, com medo de serem investigados, porque de fato foi eles que ficaram responsáveis por receber os fardos, aquilo que nunca de fato foi enviado, mas acordo para todo lado, dizendo que o negócio iria, quer dizer, a ciência, quer dizer, a pesquisa, foi muita promessa. O quê? Foi isso que eu também disse para Deus. O quê? Vivendo Jó? Eu tive que viver Jó muitos dias. Eu disse para Deus, nesse dia, Deus, o que assim, depois que ele ficou 18 horas, coração parado, mortinho de fato, aí estava recuperando. Estava assim, de fato, meio que dispersando. Eu cheguei devagarinho e disse assim, olha senhor, lá na terra onde o senhor de fato me enviou, eu tenho que lhe falar, fique calmo. Ó, quem sobe não desce nunca. E quem desce não sobe, porque a gente ainda não conseguiu entender o que é subida, o que é descida. Aí a gente vive assim, nessa contrapartida. Santo! E painho! Aí nesse momento, ele só fez assim, ó. O quê? Ele soprou. Aí eu disse, feito um tambor. Quando eu cheguei lá embaixo, o quê? O povo me empurrou. Upa! Aí eu voltei e disse, o povo está conceituando.
O povo está enxergando, o povo está divisando. Será que o coração do povo está funcionando? O quê? Aí foi que eu vi carga chegando. O quê? O Ministério da Educação, uma confusão se formando. E diretório acadêmico se prejudicando. O quê? Pagando. Pagando como? Pois é, o dinheiro desviando. O quê? Aff, Maria. E aí, de fato, é a ciência. Sim, os donos da ciência, os dirigentes das ciências, os retores da ciência, se calando, brigando. Aí é que está. Aí é que está. É como de fato está. O quê? Com a boca, sem poder nada falar. O quê? Com medo de piorar. O quê? Sabe como é que é, meu amigo? Com medo de fato da gente ter que conceituar o sol do lugar. Medo? Diria mais. É uma espécie de se apavorar. Porque agora é que começam de fato a enxergar. Estão com medo danado de que eles estiveram a criar uma organização criminosa no lugar. Tem gente assim a pensar? Estão a pensar que eles apenas de fato estiveram a fundar a Casa da Militância, uma organização criminosa quando estiveram de fato a desviar uma porcentagem para de fato, sabe como é que é o partidarismo lá de fato ser a casa, quer dizer, ser a toca, quer dizer, ser a rocha. Santo Deus. Aí, de fato, deu porco, é isso. Sabe como é parafuso luído? O quê? Se tudo ia bem no lugar, a porca entrava, encaixava, e a rosca funcionava, ninguém notava. Aí, uma confusão danada. O quê? Sim, sabe como é que é? Quando a gente começa, de fato, a trazer água, é, é água que a gente que não se encaixa. Quer dizer, água que a caixa, quer dizer, a caixa já está lotada e a gente insiste de fato em jogar água. Aí a caixa começa, quer dizer, a gente não sabe, a gente começa a dar descarga. Mas a fossa, o que já está lotada de bosta. Aí a gente tem medo do suspiro, ok? Sim, o suspiro denunciar o tanto de bosta no lugar. E aí uma confusão se formar. E aí a gente com medo. O quê? Sabe como é que é? Aposta. O quê? A gente não esteve a apostar que alguém pudesse de fato querer enxergar o modo como as universidades estiveram a funcionar. Não, não, a gente de certa forma viveu assim, essa alienação de que a gente era os donos da razão. E a gente não é não. Eu também tive que, de fato, no dia de Jó, ter que dizer para Deus. Deus estava num dia daquele de sonho de consumo. Dormiu a noite inteira. Eu disse, eu vou chegar lá no melhor horário, quando a madrugada estiver a começar. E vou dizer para Deus como é que a ciência esteve a funcionar. O quê? Ele estava lá, largado. Aí eu cheguei, encostei, bem devagarinho, eu disse: Ó Senhor, eu vou lhe dizer, o Senhor não vem aborrecer, não. Agora a ciência vai morrer. O quê? Nesse momento eu vi um fio. O quê? Um fio de linho aparecer. Aí eu logo disse: Meu Deus, sou eu que vou morrer. O que? Um desespero bateu em meu ser. Aí Deus assim espreguiçou. Aí puxou assim a camisinha.
E disse pra mim, tá prontinha, né? Porque está com tanta gracinha. Eu logo disse, Maria das Graças, Deus está de fato a me chamar. Eu vou subir no altar. Ok? Aí naquele momento, Deus disse assim, e o tanto de brasa que esteve a espalhar. Eu disse, eu estou a juntar, como o Senhor esteve a me pedir. A questão, de fato, é a gente saber, é definir o que os homens da dita ciência pedagógica, os homens estiveram, de fato, a alcançar. Eu não sei, mas eu acho que eles foram apenas o quê? De cabra no lugar. Sabe essa mania da gente só gostar? O quê? É isso? Isso o quê? Sim, ser toureiro. Achar que de fato pegar uma bandeira e ficar o tempo achando que a vaca a gente poderia de fato dominar. Entra, o que? Ela com a bandeira, sem enxergar. Sim, o povo a gritar. E tinha, gente, o povo de fato na arena sai na rua a gritar. Não é bem assim, não é bem assim. É bom vocês enxergarem mais os toureiros. O quê? Os pés de cabra. É no lugar chá com a bandeira vermelha. Pá, 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 pá. Achando que poderia de fato acalmar a vaca com um pano vermelho. O quê? Aí eu disse, eu quero ver como é que eles vão explicar que eles estiveram, de fato, a fundar uma organização criminosa no lugar. Porque não quiseram, de fato, enxergar, colocar a justiça em primeiro lugar, acompanhar, analisar. Sim, porque eu também tive que dizer para Deus, o quê? Eu disse para Deus, ô Senhor, é uma coisa estranha assim, ser naquele lugar. Sim, porque o nome não é, não é assim, existe diretor de faculdade, mas o reitor é o responsável pela universidade. Então ele não pode dizer que foi uma falsidade. Ele tem inúmeros elementos para trazer para ele o conceito de dignidade. Sim, porque a faculdade de direito, a faculdade de medicina, a faculdade de contabilidade, bastava de fato ele se servir daquilo tudo que ele estava ali para ele saber definir como o dinheiro de fato esteve a entrar e a sair e por que que não ficava ali. Você disse isso, papainho? Eu disse, não entendo de fato o que a reitoria de fato usa. Quer dizer, o que é que ela busca, quer dizer, o que é que ela usa, qual é o objeto que ela usa para medir, é o princípio, o meio e o fim do trabalho que deve de fato nascer ali. Santo, ficou difícil. Eu tive que dizer, sim, porque diretório acadêmico não pode morrer. O quê? Sim, o diretório acadêmico não pode, de fato, pertencer a um poder. Santo, vai feder. Eu tive que dizer para Deus. Mas foi já vivendo Jó? Não foi isso. Foi exatamente isso. É porque eu disse para Deus, olha, Senhor, tem Jó, tem Top, tem Judite, eu já vivi de Judite, detonei a cabeça de Holofernes, o Senhor sabe que é uma coisa inacreditável, mas dentro do diretório acadêmico, deve haver, de fato, respeito pelo pensamento. Não pode haver, de fato, um único elemento, o cimento. E eu tive que dizer para Deus, porque é a construção do pensamento, não pode se servir só de cimento. Sim,
Não pode de fato, porque cimento tem data de validade. É, a construção do pensamento deve levar em consideração todos os elementos da universidade. E aí o diretor acabou sendo de fato uma insanidade. O quê? Aí eu tive que dizer para Deus, porque a gente o tempo todo usar o diretório acadêmico para nos beneficiar como sistema partidário, como se o partido de fato fosse o proprietário do lugar, sem dar direito a ninguém pensar o contrário. Ok? Sim, porque seria complicado você pensar o contrário. Você seria considerado, você seria o otário. Quer dizer, é santo. Aí é que é difícil. Difícil? Santo, como é que você de fato vai explicar? É para alguém que pensa diferente, quer dizer, um lugar onde um único pensamento, o semente estará a dominar, abrindo buracos sem fechar e encontrando no diretório acadêmico um meio de desviar para a gente se sustentar, sem de fato a universidade enxergar que ela está a desmoronar. E eu penso que também não vamos chegar num bom lugar. Aí é que está. Isso é que é complicado. As obras que nunca. O quê? Vai, contrato assinado. Com valor. Quer dizer, contrato assinado. Que nunca foi executado. Aí, de fato, a gente explicar como é que a gente assinou o contrato. Para, de fato, reformar, consertar, aprimorar. Se a obra não está lá, não? E onde é que está? Aí é que está. Aí você tem que, de fato, procurar. O quê? Isso! Quem esteve, de fato, a assinar o tanto de contrato, que é obra. Obra que não acaba, que estiver a começar e que não estiver a cobrar, a continuar nem a acabar. Mas, em compensação, uma dinheirama esteve a passar. Não ficou no lugar. Uma porcentagem que é muito difícil, de fato, da gente justificar. Santo, que fio de linha o pai pediu para você, de fato, puxar. Eu disse a ele, ô Senhor, eu espalhei a brasa, mas o Senhor me pede, de fato, agora para juntar uma quantidade enorme de água que eu vi lá. O que? A caixa lotada. A gente dando descarga. Mas a casa está completamente. O quê? Isso, desestruturada. Complicada. A situação é muito complicada. Porque a gente o tempo todo abusou de fato da carga, que era pesada. Porque você desconsidera o quê? A engenharia hidráulica. Sim, do lugar. Porque não tem como de fato a gente dizer que a gente não sabia de fato o que estava a fazer. As próprias faculdades estavam lá. Bastava a gente usar os elementos para de fato trazer, nos auxiliar. Quer dizer, a gente aprender a pensar. Porque sabe como é que a engenharia hidráulica iria nos mostrar que ali estiveram a criar uma máquina partidária para de fato auxiliar quem vamos dizer assim, o diretório do lugar. Santo Deus! É uma coisa que a gente
é preciso entender. Sim, porque existe de fato o trabalho. Se o partido do trabalho é a nível de fato universitário, mas esse é bem direcionado. É como de fato ser específico. É isso. Era como se a gente de fato estivesse vínculos partidários, mas sabendo lidar com aquilo que é localizado. Hum, para a gente poder controlar, auxiliar quem de fato estivesse a governar. Mas como é que essas pessoas tiveram acesso? Aí é que está o erro. Erro? Sim, porque eu não posso dizer que é um acerto. Você deixar político entrar, ter acesso à universidade, discursar, fazer da universidade um palanque, a ponto de esmagar quem não está a concordar. E aí dele se pronunciar o contrário, porque ele sabe de fato que não vai encontrar nem mesmo um lugar para ele descansar. O quê? Porque nós estivemos a espalhar esse diretório acadêmico, militarizado, completamente aparelhado e se transformou num transtorno de fato, e a gente não tem a coragem de falar, com medo até dos estudantes, o quê? Nos expulsar. Santo, é muito mais grave do que eu estava a pensar. Eu disse para Deus. Eu disse para Deus. Eu disse a Deus, a situação é muito preocupante, principalmente porque essas pessoas se tornaram arrogantes. O quê? Sim, se tornaram arrogantes, do tipo dominantes, mas elas não são pensantes. Não? Aí é que está. Pessoas arrogantes, do tipo dominantes, mas não são pensantes, esqueceram de ser cintilantes. Ok? Eu disse para Deus, oh Deus, não vai prestar. O Senhor está pedindo para eu juntar a brasa. Eu vou ter que, de fato, falar. Sim, porque não dá para a gente acreditar que apenas colocando um ministro lá, a coisa vai funcionar. Santo, é necessário a gente se apiedar. É necessário, de fato, a gente ter a compreensão da estrutura, como ela esteve a funcionar. A gente conseguir identificar, mapear, para que os estudantes, a gente não venha prejudicar. Essas pessoas não podem ser prejudicadas, porque elas foram usadas. Elas foram usadas, os estudantes foram usados. Você entra ali, é menina, adolescente. É gente que sai de sua casa, que muitas vezes é assim, tá assim solto na estrada, aproveitando a vida, não tem carga pesada, entra ali e de fato recebe uma carga muito pesada. Tem que carregar os diretórios acadêmicos da casa. E aí é que danou. Eu disse para o Senhor, eu disse para Deus, o andor pesou. Os estudantes carregam esse andor do diretório acadêmico. Eles estão tão amassados, tão massacrados, que eles não conseguem enxergar que a universidade está numa situação de calamidade. Basta a gente enxergar a estrutura. O quê? Sim, lá não tem nenhuma formosura. Lá não tem. Não tem como a gente justificar que essas pessoas vão para a rua para gritar, sentindo saudade de quem estava a governar, se a universidade está completamente desestruturada. E eles não conseguem enxergar. Porque quando chegaram lá,
as suas vistas estiveram a furar, os seus ouvidos estiveram a vazar, as narinas estiveram de fato a arrancar e a língua com toda certeza estiveram a esticar para eles não terem sequer paladar. E a cor da pele é uma só naquele lugar. Santo Deus! Aí a gente vai ter que de fato saber mapear, se aproximar devagar, proteger os estudantes do lugar e dar para eles o direito, de viver a universidade e eles, de fato, saberem ler, mais do que analfabeto funcional. Sim, é você ser feito de animal, burro de carga do lugar, sem condições de pensar, não tem condições. O que foi plantado no lugar é de fato inacreditável. E quanto de fato à fermentação, aí é um problema. O quê? Sim, é um problema. Porque tem gerado uma certa, vamos dizer assim, não vou nem dizer confusão. Qual é a palavra que a gente deveria usar para os fermentadores do lugar? A gente não, quer dizer, nunca esteve a denunciar. A gente costuma de fato amenizar. A gente costuma de fato não enxergar. A gente costuma de fato até facilitar, o que é grave. O quê? Sim, na medida em que a gente não aceita de fato a polícia entrar para ver as condições do lugar. Há uma espécie de blindagem. E aí, de fato, é uma insanidade. O quê? Sim, é uma insanidade. A gente deveria, de fato, desejar uma universidade baseada na verdade acadêmica, científica. Trazer, de fato, o entendimento de que a gente investiga é ciência. Que a gente, de fato, se interessa pela ferida. Que a gente acredita, de fato, que a ferida deve ser, de fato, apresentada, investigada, acompanhada e trazer para o conhecimento da massa. Na medida em que a gente, de fato, vai escondendo as inúmeras feridas, aí, de fato, a gente criou lá uma bexiga. O quê? Sim, uma bexiga é uma bexiga. Porque você, de fato, precisa definir uma bexiga de ar ou uma bexiga de água. A gente esteve, de fato, a soprar, muito ar no lugar, ou a gente pegou bexiga e encharcou. Porque a gente não soube, de fato, o que o nosso Senhor realizou. Porque a gente não investigou, a gente se cegou. Santo! Aí você, de fato, imaginar que tem duas bexigas no lugar e que a gente, enquanto ciência não consegue identificar o que é uma bexiga de ar, o que é uma bexiga de água, porque apavorado a gente esteve a ficar desde que alguém sentou lá. E esteve a piorar quando a gente de fato exige um entendimento do lugar. O quê? Aí é a questão. A gente exige um entendimento do lugar para saber de fato como chegar e colocar uma estrutura de ciência lá. Mas como colocar uma estrutura de ciência se a gente viveu essa demência?
Me diga assim uma coisa. Eu preciso perguntar. A gente de fato costuma de fato prestar conta daquilo que a gente esteve a assinar e não esteve a chegar e a gente não soube de fato onde encaixar? Para isso servem os diretórios acadêmicos, para a gente de fato guardar, achando que no momento exato a gente iria poder chegar. O momento nunca esteve a chegar, a confusão esteve a se formar, e aí a militância a cobrar. Sabe como é que é? A faca estar a passar e a gente tem medo do sangue jorrar. Santo, que complicação. E tudo isso porque você só deu uma passadinha no Ministério da Educação. Eu disse pra ele, olha, eu vou de bamba. O quê? Eu disse, o senhor pode até me pedir. É uma revolta danada em mim. Eu vou lhe dizer, eu vou passar ali, nos chute, nos conga, eu sou obrigada a usar bamba. O que é que o pai me disse? Ele disse, não vai de bamba não. Ele disse, você lembra de uma sapatilha de couro que você comprou? E o cheiro se alastrou? Aí ele pegou e me disse, toma, aqui de fato é um presente do bom pastor. Aí eu comprei aquela, eu usei aquela sapatilha fedida de couro cru, tava na moda e eu gostava um bocado. Aí quando eu cheguei de fato ali, pertinho do Ministério da Educação, eu já vi chegando o rato. Eu falei, santo Deus, estão de fato desconfiados. Aí chegando o rato, deixando o rato. O problema é o queijo suíço. O quê? Cheio de buraco. O queijo suíço cheio de buraco, rato revoltado. Olha, é muito complicado. Olha, o Ministério da Educação é algo tão complicado, tão complicado, tão complicado, que a gente vai precisar, de fato, ter todo o cuidado. Porque estudante não pode ser prejudicado. Não pode ser prejudicado. Por aquilo que foi plantado, por foi colhido. O dinheiro, com toda certeza, pode ter até passado. Não ficou lá. Mas é necessário, de fato, um pensamento de que o estudante tem que continuar a estudar. Tem que, de fato, saber mapear, analisar. E de forma bem particular, sem essa história de colocar uma pessoa para, de fato, espalhar um pensamento no lugar, de forma bem particular. Saber, de fato, enxugar, mas sem prejudicar. Porque não tem, de fato, como a gente apenas cortar. Tem que saber fazer um estudo específico do lugar, saber o dinheiro que esteve a entrar, sem ficar no lugar. Onde é que o dinheiro deveria de fato ser aplicado? Olha, um buraco danado, um buraco danado. Porque onde o dinheiro deveria ser aplicado, ô santo, aí está muito complicado. E todo mundo calado, porque sabem que eles mesmos são os culpados. Eles mesmos. Essa história de acreditar de que a gente voltaria a governar para de fato tampar ou de fato organizar ou arrumar, como é que a gente vai de fato arrumar um lugar onde o alicerce foi arrancado? Santo, aí é que é de fato fardo pesado. Um alicerce. O alicerce foi arrancado. Um outro alicerce foi colocado. Mas acontece que o alicerce colocado é cimento, o que é brocado.
não está, nem foi, nem consegue ser sustentado. Porque o pensamento é completamente ultrapassado. Quer dizer, um pensamento que nunca sequer foi usado. Olha, eu nunca vi dizer que Einstein pensou com o pênis dele. Eu nunca ouvi dizer isso. Nem Platão fez tanto plantão pensando com as nádegas. Eu nunca ouvi dizer isso. Eu nunca vi dizer que Sócrates saiu de fato para pensar, colocando a pele dele peladão, correndo em tudo quanto é lugar, para o povo enxergar a pele que ele estava usando. Eu nunca ouvi dizer. Eu nunca ouvi dizer que Oswaldo Cruz, de fato, pensou com a língua. Eu nunca ouvi dizer isso. O que eu sempre ouvi dizer é que as pessoas pensavam com os neurônios localizados aqui na massa cinzenta. O acesso à universidade tem que ser feito pela capacidade da pessoa se dedicar aos estudos ali, com os elementos dados para eles. E não porque, de fato, colocar a genitália de um jeito ou de outro. Porque a cor da pele é clara ou escura. Isso é um absurdo. Isso é o submundo, do submundo, do submundo, do submundo. Pelo que eu saiba, quer dizer, pelo que eu sei, ainda que eu saiba, quer dizer, é isso. O que a ciência, e aí não sou nem eu, o que a ciência diz, é que se pensa é com o cérebro, a massa cinzenta. E que se a gente tiver dificuldade, a gente tem que receber uma educação condizente para, de fato, estimular o cérebro e nos levar a alcançar as coisas dificultosas. E que a gente consegue chegar lá, respeitando o limite que aqui está. Agora você colocar cota para tudo, desconsiderando quem estuda para dominar o lugar, com diretório acadêmico a sustentar uma insanidade dessa, e dizer que essas pessoas são pessoas de ciência, eu acho razoável. De fato, acho. 50% das vagas para a escola pública são os elementos que eles estiveram a pensar e concorrer de forma igualitária. 50% das vagas para a escola particular, ali dentro daquela. E mesmo assim, de fato, respeitando o território regional. Porque a escola pública aqui é um, com toda certeza, em São Paulo é outra. Com toda certeza. Também eu acho um absurdo, dentro desse universo das vagas, você colocar 5% para deficiente. Deficiente tem que ser acesso independente dessas vagas. As vagas serem, de fato, criadas, preparadas para receber qualquer deficiente que queira estudar. Com pessoas preparadas para estimular, de fato, o que eles querem alcançar. Bem diferente de como está. Dar acesso sem, de fato, estar preparado. E está todo mundo calado, achando bom aquilo que foi plantado, porque, de fato, é feito. O quê? É isso. Ó, aqui, o cérebro foi arrancado do povo. Mas, quando o povo viu que está sendo prejudicado com um pensamento tão inacreditável, eu penso que o povo vai ficar muito revoltado quando a gente souber o que de fato foi realizado. O alicerce da ciência foi arrancado e lá foi plantado algo inacreditável.
Você deve pensar pelo pênis, pela vagina, pelo ânus, pela pele, pela língua, por todo qualquer lugar inimaginável, menos por aqui. O acesso é definido assim. E o que é que está por trás disso aí? Com toda certeza, é aqui destituir, deixando de fato os alunos assim, sem conseguir definir o que é acerto, o que é erro, o que é bom, o que é ótimo, o que é ruim, o que aconteceu ali, e sem enxergar o lugar onde eles estão a pisar, caindo aos pedaços. Hospitais, de fato, onde os mestres são formados, sucateados, e esses alunos não conseguem enxergar, porque aqui, arrancaram. Então pensa, é com a pele, é com tudo, menos com isso. O medo advém disso. Alguém achou muito esquisito. E como a gente viveu, de fato, alimentando tudo isso, aí o partido, de fato, nos tirando, nos colocando nessa condição de submissa. Mas como é que o doutor pode dizer que ele não usou os elementos que tantos e tantos a tantos alunos ele mesmo formou? Como é que doutor pode dizer que ele mesmo não usou os elementos que ele ofertou e tanto aluno ele formou? Inclusive doutor, que para a universidade voltou, e com o mesmo pensamento. Então, se eu espalhei brasa, eu estou a juntar. É muito difícil, de fato, esse lugar. Eu espero que a gente tenha, de fato, sensibilidade para nenhum estudante a gente prejudicar. É a gente trazer, de fato, fato, elemento, para que a sociedade não venha se escandalizar. Mas ter a compreensão. Sim, o escândalo, com toda certeza, a sociedade já está escandalizada. Vai ser apenas mais um copo de água no meio desse oceano. Mas trazer, de fato, o que esteve a acontecer para estudante aprender. Eu sinto muito, mas podem me perguntar, tem algum lugar onde de fato o poder não esteve, o poder assim, não esteve a matar? Eu penso que existe um lugar onde esse poder imundo nunca esteve a entrar. No coração da pedra angular. Porque lá eu sempre vou estar. Então, eu posso dizer que o poder de Deus é puro nesse lugar. O Deus que, de fato, eu costumo visitar sem ter medo de abusar. E se é assim, vamos seguir esperando o próximo passo que Deus, de fato, vai colocar para mim, respeitando tudo aquilo que eu trouxe, entendendo que eu vou contribuir, mas sem esperar de mim o direito diminuir, omitir. A leitura é essa aí. Obrigado, 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 obrigado. Bom dia, família, bom dia, meu dia. E dá uma esticada, porque eu tenho certeza que sua casa está organizada e ela não será prejudicada por quem de fato manipulou a massa.